Olá, boa tarde para você que está aqui ao vivo conosco. Boa noite e bom dia para você que vai assistir em algum outro momento. E vamos convidar as nossas queridas Alessandra Filippini e Larissa Silvério, como sempre, para a nossa super live. Só mais uns instantes, elas já estão entrando. Amigas. Quase. Olá! Oi, Alê. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estou vendo e ouvindo. Verdade. Ótimo. Também. Então, vamos todos mandar aí aviõezinhos para as pessoas virem assistir com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a mente, então, o quanto os nossos pensamentos influenciam na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, nos nossos resultados. Então, convida aí o pessoal para participar com a gente. E você que está assistindo agora também tem a oportunidade de participar, colocando suas dúvidas, suas percepções. Olha só, tem gente da Bahia. Jansen Oliveira Júnior, bem-vindo. Bom, bem-vindo a todos. Vamos lá começar com a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar então sobre a mente. São 3 lives que nós fizemos, essa é a última da sequência. A gente começou a falar sobre a desintoxicação do nosso corpo. Nós falamos sobre a desintoxicação das nossas emoções e hoje a gente vai falar sobre a desintoxicação da nossa mente. E aí eu começo perguntando para você que está aqui nos assistindo e também para a Lari e para o Gus, como que a gente desintoxica a mente? É através de alimento, é através de algum ritual, é através do quê? Antes de vocês responderem, boa tarde, Naide, que está falando não, né? Não é rádio aqui. Está nos assistindo de Itajaí. E a Manuela, sim, Manu, está tudo gravado no nosso IGTV. E dá para ver também pelo feed, aparece a capinha ali e você consegue assistir o resto. Então vamos lá. Como que a gente faz esse detox? Bom, é comida? Eu acho que a comida vai ter um impacto, sim, né? Eu acho não, eu sei que a comida vai ter um impacto, sim, na qualidade dos pensamentos por outros aspectos, mas falando de detox mental dos pensamentos, é muito de estar atento àquilo que está passando na sua cabeça. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que reclama muito, provavelmente você está precisando fazer um detox de pensamentos. Provavelmente a sua mente está ali focada nos problemas, nos desafios que você não conseguiu resolucionar ainda, ou em coisas que talvez não estejam da forma ideal, mas ao invés de olhar o copo cheio, você sempre está olhando ele vazio e reclamando. E isso é tóxico, inclusive para o seu corpo físico, não só para a qualidade da sua saúde mental, mas inclusive na geração de toxinas para o corpo físico. Alguma coisa a acrescentar, Gus? Quando você falou disso, a primeira coisa que me vem à mente é o fato das pessoas não acharem que seus pensamentos são tóxicos, né? Essa consciência, como sempre, isso é até meio batido de dizer, mas é importante dizer, mesmo assim, que a consciência é o primeiro passo, né? Deu uma travada no Gus. Ter Deu uma travada. Essa consciência do que você pensa, né? Dessa vozinha que fica aí na sua cabeça, né? Construindo, tentando entender não só os seus pensamentos, mas interpretando o mundo aqui fora e alimentando ali os pensamentos
que você, ao longo da vida, vai cultivando, né? Então, a maior parte das pessoas, pelo que eu percebo, não faz, assim, uma análise, né? Ou como a gente diz, um autoestudo para observar os seus pensamentos, né? Se eles são de qualidade, se não, porque se a gente está falando de detox, a gente está falando de pensamentos que não são muito produtivos, né? Não para a sua vida de uma forma geral, mas também, como disse a Lari, que produzem ali endotoxinas, produzem coisas para você, né, para o seu corpo, que não são interessantes, que não fazem bem, né? Então, eu acho que a primeira questão é como, né, o que eu olho, como é que eu ouço, como é que eu percebo esses pensamentos no sentido de percebê-los, né, de uma forma mais consciente e também de identificar o que é mais saudável, o que eu preciso, como disse a Lari, reclamar, por exemplo, é óbvio, né, que não é uma coisa muito, muito legal, mas às vezes a gente não percebe, né, que alguns pensamentos a gente acha que é normal ter aqueles pensamentos e você, né, não faz uma seleção, né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa, é o que primeiro me veio à mente, Ale, quando você perguntou. Boa tarde, Edilane, tá? Em São José dos Campos, adoro essa cidade para fazer uma provinha aí que é muito legal de triatlo. E olha quanta coisa rica que já veio de uma perguntinha só e que nós já abordamos aqui muitas coisas. Então, um ponto para a gente desintoxicar nossa mente é observar o que nós pensamos. Muitas vezes a gente deixa ali a mente devagar e aí vem uma enxurrada de pensamentos e a gente não percebe o quanto isso influencia nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na forma como a gente vê o mundo, na forma como a gente se relaciona com o mundo. Então, o simples fato de ter os pensamentos aleatórios, sem consciência, gera várias coisas, atitudes, sentimentos, reações que vão produzir toxinas. Então, quando a gente fala num desafio detox, não adianta só nós falarmos de um ponto que é muito importante, que é a alimentação, mas se nós não percebemos o que está passando na nossa mente. O professor De Rose já fala, né, que muitas vezes é melhor você comer alguma coisa mais trash do que ficar remoendo pensamentos ou sentimentos ruins. Isso vai intoxicar mais o nosso corpo e, por consequência, toxinas liberadas ainda mais de forma constante, nós sabemos que gera doenças, né? Então, falamos em pensamentos negativos. Pode falar, Lara. Não, só para complementar esse aspecto da influência dos pensamentos e dessa junção do ser humano, né, de forma integral, que nós somos corpo físico, as emoções e a mente, e esse conhecimento ele não é novo, tá? Apesar de ser uma coisa que, infelizmente, nos últimos anos só que realmente tem sido dado mais atenção à saúde integral, desde Hipócrates, Aristóteles, se fala que você não consegue separar corpo e mente, porque um impacta no outro o tempo todo, né? Então, inclusive Hipócrates fazia uma correlação entre as emoções e determinados órgãos. Então, se você está com medo, tal órgão vai ser afetado. Se você está com vergonha, tal órgão vai ser afetado. E hoje, claro, já tem muito estudo falando disso, inclusive do impacto na saúde em si, a ponto de hoje existir uma comparação em determinados tipos e graus de cardiopatias, então de doenças cardíacas, e associar a diferentes perfis comportamentais. Então, imagina, um perfil comportamental, além da sua genética, além do seu estilo de vida, além da sua alimentação, também vai influenciar em doenças cardíacas. Então, assim como em outras, né? Mas o estudo que eu já vi foi correlacionando essas duas coisas. Então, imagina o impacto que o seu comportamento, os seus pensamentos
tem na sua saúde geral. E aí, por isso, trazer essa reflexão do detox também dos pensamentos. E você falou que isso é antigo, e na verdade isso é mais antigo ainda, porque já existem registros mais recentes que falam dessa saúde integral. Mas se nós pegarmos a nossa filosofia prática do The Rose Method, que é baseada em técnicas de mais de 5.000 anos, isso já era observado lá atrás, que para a gente ter mais resultados, para nós termos uma performance mental melhor, expansão da consciência, não é só trabalhar o físico, não é só trabalhar a mente, não é só trabalhar as emoções. Tanto que a nossa filosofia, que vem daí, né, de 5.000 anos, trabalha o todo. Já fazia técnicas de purificação, de limpezas internas, já observava a alimentação, já observava a importância de cuidar dessa parte mental. Ou seja, realmente isso não é novo. Não. E fala, Gus. Eu só ia complementar dizendo que isso é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Eu fico até fascinado com esse mecanismo reflexológico. Ao mesmo tempo, e a psicossomática estuda muito isso, né? E isso essa via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que você, por exemplo, como disse a Lari, tem um perfil comportamental, ali tem um determinado padrão de pensamentos, e isso influencia os seus órgãos, a sua genética, por exemplo, também vai te, né, indicar um certo padrão. Mas o mais legal de tudo é que a ciência vem comprovando, não só também pela epigenética, que é aquele estudo, né, de como é que a gente consegue influenciar o nosso DNA, que a gente vai acoplando e desacoplando ali as proteínas, eu não sei como é que exatamente funciona aquilo, mas a boa notícia é que a gente tem boa parte do destino nas nossas mãos, não é uma coisa assim fatalista, né? Então, ao mesmo tempo que a sua educação, né, a sua genética, tudo isso influencia os seus pensamentos, a sua forma de raciocinar, você tem liberdade bastante, né? Não é 100%, mas você tem bastante liberdade para construir o padrão que você quiser. Então, se você quer ter pensamentos mais leves, né? Lembrei da Lê, que teve um tempo, né, Lê, que você ficou ali cultivando, quero ter uma vida mais leve e tal. Eu também já mentalizei bastante isso para minha vida. Eu queria ter uma vida mais easygoing, né, mais leve, no sentido de não ficar com muito desespero, muito medo, muita ansiedade, qualquer tipo de emoção mais pesada e pensamentos também mais pesados, né? Pensamentos que não constroem muita coisa boa. E o que eu percebi é que você vai, sim, construindo. Né? Tudo bem que eu não sou uma pessoa assim, né, com tantos anos de idade, ainda sou jovem, mas vocês estão me ouvindo bem? Parece que estou Tá travando um pouquinho. lerdo, travado. Tá indo bem? Trava um pouco, mas está dando para ouvir. Bom, já dá para ouvir, tá bom. Então é isso, eu gosto muito de quando a gente fala sobre esse caminho, né? Essa via de mão dupla, de como quando a gente fala dos respiratórios, né? Que você está ali com uma determinada emoção e aí você começa a fazer os respiratórios e aquilo tem um efeito direto, né? Nas suas emoções, com os pensamentos também. Isso acontece. E é claro que também tem uma relação com a alimentação, né? Então, está tudo interligado. E isso é muito legal, né? A Lari está estudando psicossomática, mas eu tenho muita vontade de estudar isso também. Gosto muito. Você ia amar essa aula, você ia pirar nessa aula. Eu ia pirar.
falando em comportamento e mudança comportamental e até mudança de hábitos que acabam influenciando, inclusive, na nossa genética. Para quem não sabe o que é epigenética, é mais ou menos isso, né? Nós temos ali uma predisposição para ter determinadas doenças, por exemplo, tendo em vista os nossos pais, os nossos antecedentes, os nossos antepassados, mas que através de mudança de hábitos, de comportamentos, a gente consegue mudar isso e talvez prolongar essa doença, então ela demora mais para vir ou até ela não vem. Isso também, esse hábito, esse comportamento, diz respeito aos nossos pensamentos. Por quê? Por exemplo, ser uma pessoa que reclama de tudo é hábito, é condicionamento. Então, você pode se reprogramar para focar mais nas coisas boas, nas soluções, do que na reclamação, na coisa negativa. Então, você vai ter uma tendência a uma determinada forma de funcionar o teu cérebro, a sua mente, os seus pensamentos. Mas o que nós queremos ensinar é exatamente como você reprogramar isso. E não ser, eu sou assim, então eu tenho pensamentos negativos, eu tenho pensamentos derrotistas, entro num looping de pensamentos infinitos sobre alguma coisa que aconteceu, eu reclamo demais, eu foco no problema, não consigo sair daquilo, e só assim e pronto, né? Que pena. Não, eu estou assim, mas eu posso melhorar. E é isso que a gente quer ensinar, porque isso vai impactar, entre outras coisas, na saúde corporal, física. Eu não sei se procede isso, Lari, se você já viu isso, mas eu assisti um documentário que falava que cerca de 10% só das doenças, elas são realmente doenças, ou vêm de acidentes, por exemplo, ou de bactérias, de viroses, de vírus, que o restante é mental ou emocional. Se é exatamente isso, ou próximo disso, já é uma coisa muito grande, né? Imagina o que a nossa mente cria de doenças. Sim. A correlação que o pessoal faz ali, eu não sei se o número é 10%, mas sim, existe essa questão de que a doença o que fala é que ela não é linear. Não é assim, teve, por exemplo, me contaminei com uma bactéria, e aí vou ficar doente. Não. Vai depender da sua vulnerabilidade em relação àquilo. Então, por exemplo, se você tem uma vida de boa alimentação, que você não você faz exercícios físicos, você está atento às emoções, você está atento aos pensamentos. Então, por exemplo, você gerencia o estresse, né? Para quem não sabe, o estresse, um dos principais hormônios gerados pelo estresse é o cortisol. O cortisol, entre muitas coisas, o que ele faz é, inclusive, diminuir a sua capacidade imunológica. Então, se você está estressado e entra em contato com uma bactéria, com o vírus, provavelmente o seu corpo vai estar mais vulnerável a se contaminar com aquilo. Então, sim, as doenças, elas não estão correlacionadas simplesmente ao fato de ser a doença ali, não, a sua emoção, os seus pensamentos, a forma como o seu corpo está naquele instante vai impactar se você vai adquirir uma doença ou não, seja ela fisiológica, seja ela uma saúde mental, né, que daí tem esse caminho de vai e volta, essa reflexologia entre uma coisa e outra, mas o que vai deixar você desenvolver alguma doença é a vulnerabilidade em relação àquilo que você está sendo exposto, seja a uma situação, seja a um patógeno, ou qualquer outras coisas que vão te impactar de alguma forma e que o seu corpo vai precisar se adaptar. Se você estiver vulnerável, provavelmente você vai desencadear algum tipo de doença. Isso é uma coisa muito interessante que Freud chamava de complacência somática. Que é isso, você deixou alguma porta ali livre, aberta, e aí, opa, aqui eu consigo me instalar, aqui eu vou conseguir influenciar no funcionamento desse órgão. Então, existe uma interação muito forte de emoção, pensamento, para que realmente aconteça a doença. Retomamos, então, nossa live. Essa internet, que chato.
Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Bom, vamos Eu não sei até que continuar. parte vocês ouviram. Bom, eu ouvi do Freud e acho que foi isso, depois já travou. Tinha aí um comentário da Bárbara, do Cadê Meu Treino, falando da química, que libera também química e que isso pode influenciar na genética. E sim, né, a gente até tinha falado disso, das toxinas, e essas toxinas nada mais são do que liberação de hormônio, de química, e não aqueles hormônios e químicas boas, né, como dopamina, serotonina, que também depende. Você estava falando do cortisol, né, que é importante. Então, num nível determinado é importante, mas acima disso não é tão bom. E enquanto você estava falando, me passou alguma outra coisa que agora eu me esqueci. Tranquilo. E para quem está aí, meu Deus, perdeu o vídeo. Não, nós estamos gravando no Zoom, então tá tudo gravado. Depois eu vou colocar lá no YouTube para vocês assistirem na íntegra, inclusive a primeira parte, tá? Então fiquem tranquilos. Ótimo, que daí a gente junta tudo e dá para assistir tudo. Exato. Muito bem. A gente estava falando, então, das doenças, né, que são causadas pela forma como a gente pensa. E enquanto você estava falando, Lari, agora eu me lembrei o que eu ia falar. Eu me recordei de uma história que a professora Renata Coura, que é também do The Rose Method, ela fica sediada em Paris, e ela é uma neurocientista. Nós três com ela. E eu me lembro que ela contou, numa das aulas que nós tivemos, de um caso de, quando ela trabalhava em hospital, de 2 pacientes que tinham problemas nas pernas e que estava muito feio. E ali só esperando para ver se ia ter que amputar ou não as pernas, mas que estavam assim num estado muito feio. E que ela chegava todos os dias para ver os pacientes e perguntava para um: e aí, como é que tá a sua perna? Dele: nossa, hoje está muito melhor, tá tudo bem. E assim, não estava bem, a perna estava muito ruim. Mas ele falava: tá ó, tá melhorando. E o outro, que também estava na mesma situação, a perna deles não estava nem piorando nem melhorando, já estava num estado muito ruim. E o outro falava assim: nossa, tá pior, e só reclamava, só focava no ruim. Com o decorrer do tempo, o que aconteceu? Esse que falava que estava tudo bem, que estava melhorando todo dia, efetivamente melhorou e não precisou amputar a perna. E o outro, que estava na mesma situação, mas que só ficava reforçando o quanto estava ruim, foi piorando efetivamente, teve que amputar a perna. Então, quanto os nossos pensamentos influenciam para nós termos ou não saúde. Então, precisamos estar muito atentos, e aí eu volto no começo da live, quando nós estávamos falando da consciência do pensamento. Porque quando nós não temos o autoconhecimento, quando nós não estudamos o desenvolvimento, o que acontece? Os nossos pensamentos ficam aleatórios, pulando de um para o outro, tipo um macaco pulando de galho em galho. Tanto que a gente fala, né, que é a mente macaco, que fica de um lado para o outro, caótico. E nesse tempo, no nosso dia, 24 horas, é uma enxurrada de pensamentos. Eu já vi, mas também não tem nenhuma comprovação, mas que é entre 70 e 90 mil pensamentos ao longo do dia. Isso para quem não medita, para quem não trabalha, atenção plena, então fica a mente realmente ali, macaco, pulando de pensamentos que vão levar a sentimentos, a sensações, a reações aleatórias também, muitas vezes caótica, e que pode desencadear aí a química negativa, como a Bárbara falou, e doenças. Então, nós precisamos, 1, estar consciente dos nossos pensamentos, e 2, reprogramá-los. Acho que a Ali travou.
Agora fui eu que travei? Foi, voltou. Voltou. Eita! Mas conseguiram entender as duas coisas que eu falei? E travou de novo. Você falou da primeira coisa, e aí faltou a segunda. Bom, agora Ela tá travada para você, Gus? Tá? tá, também. Bom, então o que eu Vocês acho que estão ela me ia ouvindo? realçar é justamente da consciência dos pensamentos, uma você saber, né, o que está passando na sua mente, porque lembra daquilo que a gente já falou em alguns outros encontros, né? De 94% a 96% de tudo que a gente faz, pensa, reage, é automático, é muito das nossas É experiências, verdade. daquilo que nós já estamos condicionados a pensar. E então, se você não trabalha para trazer a consciência como está a qualidade dos seus pensamentos, você vai continuar daquela mesma forma, né? Com o mesmo looping, a mesma qualidade de pensamentos. E uma coisa muito maluca disso é que muita gente não, por exemplo, essa coisa de reclamar que a gente falou agora há pouco, né? De quem reclama muito. Tem gente que se você fala que ela reclama muito, ela vai falar, imagina, não reclamo. E é isso, de você trazer a consciência, né? De você também perceber essa qualidade dos pensamentos. Oi, Ale. Vocês estão me vendo e me ouvindo agora? Sim, só tá Agora com um voltou. pouco de ruído, mas tá ouvindo. Ruído? É, Não sei, porque aqui não tem ruído. mas dá para ouvir Eu tô você ouvindo bem. bem. Ah, Tá bem. E a Márcia colocou aqui que só pensar o que podemos dizer. Em partes, né? Porque nós sabemos que tem muita gente também que não tem filtro e fala o que não deveria. De forma rude, de forma insensata, sem cuidado com o outro. Então, eu entendi o que você quis dizer, Márcia, mas precisamos ter essa atenção, né? Que muitas vezes as pessoas também são inconscientes com relação a isso. Bom, tivemos aí alguns percalços na nossa transmissão por conta de internet, mas lembrando que vai ficar tudo gravado no nosso YouTube, então se você não assistiu na íntegra ou se pegou só umas partes, depois vai conseguir assistir tudo. Detox, que é um desafio de 21 dias, nós estamos na 8ª edição, onde nós vamos trabalhar, ensinar ferramentas para que você trabalhe. Desintoxique tanto o seu corpo físico denso, você aumente a sua quantidade de energia, você limpe os seus órgãos internos, trabalhe técnicas que vão auxiliar no físico, no emocional e no mental. Tem uma mudança comportamental em relação aos pensamentos e sentimentos. Esteja mais conectado com tudo que se passa dentro de você. E são ferramentas para você levar para a vida. Então, não é que em 21 dias você vai fazer ali um shot daquele jeito assim que depois você nem consegue, se quiser, manter. Não. É uma forma que você vai ter ferramentas para conseguir manter essa reprogramação. Claro que quando a gente fala de reprogramação, a gente não dorme de um jeito e acorda de outro, né? Tem um tempo de assimilação. Então, vocês vão ter que praticar aquelas ferramentas. Mas o que eu digo é que nós vamos trazer coisas que são, pode não ser fácil, mas são simples. O que eu digo de não ser fácil é que a gente tem condicionamentos, comportamentos que precisam ser reprogramados. Mas o que eu digo que é simples, porque não é, agora você vai ter que viver de alface para o resto da vida, você não vai nunca mais assistir televisão, nem pegar o Instagram e ler notícias na sua vida, e você vai morar na caverna, né? Então, não, você vai continuar com a sua vida, com seus relacionamentos, com o seu trabalho, no mundo caótico, VUCA, BANI, qual é que for a sigla que dão,
porém munido de ferramentas que vão poder te ajudar nessa jornada, e que aos poucos você vai utilizando mais e mais na sua vida. Então, essa é a proposta do Desafio Detox, te munir de ferramentas para que você, aplicando isso com constância, com disciplina, você consiga melhorar o funcionamento do seu corpo, o funcionamento da sua mente e as suas emoções. O que mais que vocês podem agregar a este convite, Lari e Gans? O convite é realmente para vocês fazerem esse trabalho de transformação no estilo de vida, né? Falando um pouco do que a gente estava comentando ali dessa relação corpo, emoção e mente e como isso impacta no desenvolvimento ou não de doenças, né? Tem uma charge muito, muito famosinha, que até teve várias réplicas depois, que é assim, né? A fila ali para medicamentos, cirurgias e soluções rápidas e ineficientes está cheia, que é o que todo mundo quer. Mas a fila para mudar o seu estilo de vida e realmente trazer bem-estar, qualidade de vida e saúde está vazia. Por quê? Porque é um processo, não é do dia para a noite. E a proposta do detox é isso, é como a Lê falou, é trazer ferramentas que você vai poder usar no seu dia a dia para sempre. Não é para agora, não é para um shot, não é para mudar pontualmente. É para você constantemente estar atento aos seus comportamentos, à sua alimentação, às emoções e aos pensamentos. Então, a minha mensagem é essa: não vá pelo caminho mais fácil, porque ele não é sustentável. Eu ia falar exatamente isso, da sustentabilidade. Porque aí você pode até ter uma mudança muito rápida, mas que não sustenta, né? Então, claro, se você vai comer alface, talvez por um mês ali você vai perder peso, você vai sentir mais energia, mas você não vai ficar o resto da vida assim, então daqui a pouco você está comendo da forma como você comia antes e vai voltar tudo de novo. E você, Gus? Eu acho que uma coisa interessante para incrementar aqui é falar dos depoimentos, né? Porque muitas pessoas, nesses anos todos de detox, nos relataram ali as mudanças nas suas vidas, né? Não é só um momento ali que a pessoa, estávamos juntos, né, fazendo o programa Detox, e aí tiveram os desafios, né, fiz umas receitas diferentes e tal, mas isso, né, foi só, né, um momento da vida, uma coisa passageira. O interessante é ver que a maior parte dos depoimentos dos participantes é muito emocionante até, porque as pessoas conseguem realmente promover grandes transformações nas suas vidas, né? É claro que isso varia ali, né, de pessoa para pessoa, e cada uma consegue, né, se desenvolver melhor em determinada área, alguns mais no pensamento, outros mais, né, na alimentação física mesmo, né? Mas o que eu gosto muito do detox é essa mudança. Nossa, a lei caiu de novo. Vamos em frente. Essa mudança que a lei, se você voltar e é só me me chama aqui que eu te aceito. Essa mudança que é uma mudança que fica para a vida das pessoas, né? Várias pessoas relataram assim, olha, essa mudança que eu tentava fazer e não conseguia, né? Agora minha alimentação está melhor, eu me sinto melhor, né? Eu estou mais leve, eu consegui, sei lá, às vezes conseguiu emagrecer porque era uma coisa que queria, né? Às vezes foi só dormir melhor, né? Ou como a gente disse aqui com relação aos pensamentos, né? Esse ser uma pessoa mais leve tem a ver muito com emoções, mas também com pensamentos, né? Porque a gente fica se intoxicando com aqueles pensamentos. E nós recebemos muitos mesmo depoimentos de pessoas muito satisfeitas, pessoas que fizeram várias vezes o detox, né? Porque gostaram tanto que repetiram. Então, acho que
reforçar isso é muito legal, que o resultado que o programa gera na vida das pessoas é um resultado, como disse a Lari, né, de sustentabilidade. Você pode não conseguir mudar tudo que você quer de uma vez, né, que ninguém consegue. Mas as mudanças que você consegue, a maior parte delas você mantém, né, você leva para a vida. Então é isso, essa é a minha contribuição, os depoimentos tão bonitos de quem participou. Vocês estão me ouvindo e vendo agora? Sim. Então, esses depoimentos mostram que a mudança ela é real, né? Então, é muito legal ver que a gente consegue impactar a vida das pessoas e porque também a gente faz junto o processo. Isso que o Gus já falou algumas vezes nas outras lives, que a gente está junto. Então, não é passar ali a coisa que é de moda ou que a gente viu que é bacana e deixa o pessoal fazendo. A gente vai, faz junto, a gente sabe que funciona, até porque não é novidade. Embora esteja sendo falado muito de detox, isso virou modinha, a gente usa a parte da desintoxicação, da limpeza profunda, há mais de 60 anos dentro do The Rose Method. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês, só que com ciência, porque antes fazia-se sem ter essa parte, o aval a gente tem. Então, é isso que a gente traz também. Então, fica o convite para vocês participarem. O desafio começa dia 30. Você pode se inscrever no link da bio, tem tanto no The Rose Alphaville, quanto no meu, Filipine Alê, da Lari, do Gus. É só entrar ali, procurar Desafio Detox, se inscrever e fazer isso quanto antes, porque as vagas elas são limitadas. A ideia é ter um grupo restrito de poucas pessoas para que a gente possa dar um acompanhamento mais próximo. E se você achou que é legal a proposta, mas dessa vez ainda não é para você, e lembrar de alguém que poderia gostar muito, compartilha isso também, para que as pessoas possam ser impactadas. A gente sabe o quanto as pessoas estão precisando disso, principalmente nesse momento não sei nem se é pós-pandemia, né? Porque a gente ainda está no meio mas o quanto tudo isso está impactando na nossa saúde em todos os sentidos. Muita gente ganhou peso, muita gente se descontrolou com a alimentação, as pessoas estão mais ansiosas, mais estressadas, isso é fato, e as pesquisas demonstram isso. Isso já existia antes da pandemia, obviamente se acentuou depois. As pessoas com essas notícias catastróficas e pessoas perdendo emprego ou negócios, isso influenciou na forma das pessoas pensarem, então no otimismo, no positivismo, e é isso que a gente quer contribuir. Então, esperamos vocês para essa jornada, vamos fazer tudo juntos, e quinta-feira, então, começa o nosso desafio, certo? Quinta-feira, depois de amanhã. Muito bem, então beijo para todos. Depois vai no nosso canal do YouTube e ali você vai conseguir assistir na íntegra todas as 3. Assim, mas está íntegra lá no nosso YouTube. Muito obrigada a participação de todos. Beijo e até o desafio. Tchau. Tchau, tchau. Até.